Se vocês não creem, quando eu falo das coisas desse mundo, como vocês vão crer? Se eu falar das coisas do céu, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho de Deus, que desceu do céu. Aleluia! O vento sopra para onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Aprendendo com a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, abra em João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Ontem nós lemos até o 7, né? É mais ou menos por aí. Vou continuar lendo aqui. Né? Louvado seja Deus. Vamos ler o 8 em diante. Né? Nós lemos o 12, viemos pelo 8, agora nós vamos começar do 8 em diante para ver o que Deus vem falando conosco. É aprendendo com a sua Bíblia. Tá? Pegou a sua Bíblia? Senão não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada você ficar me assistindo aí. Se você não tiver a sua Bíblia, não acompanhar na Bíblia, tá? Não adianta nada, tá? Eu sou sincero aqui, eu não tô aqui para me aparecer, eu não tô aqui para ganhar joinha, para se inscrever no meu canal. Não tô aí para isso, não. Eu tô aí para que Deus vai alcançar quem Ele quiser, onde Ele quiser, né? Hoje um menino falou que todos os meus vídeos ele vai... é fanfarrão, né? Ele vai denunciar, né? Eu falei, pode denunciar. Você acha que eu tô aí com isso? Eu falei, pode denunciar todos, tá? Pode denunciar. Sabe por quê? Porque eu prego a Bíblia. Jesus vai chegar onde Ele quiser. O diabo ele só pode agir quando Deus permitir. Então, é o que eu falo com Jesus. Jesus é meu melhor amigo. Eu falo para ele, viu? O senhor se vira com essas pessoas aí, tá? Porque é uma ou duas, é algumas pessoas. É só você ler a Bíblia. Algumas pessoas estão entrando pela porta estreita. A maioria estão entrando pela porta larga. Então, ninguém, né? Quase ninguém vai querer assistir o que eu falo mesmo. Mas não me importo. Se eu tivesse aqui para ganhar dinheiro, se inscrever, ganhar like, essas coisas, eu falava o que as pessoas quisessem ouvir, tá? Aí você ia ver só. Mas Jesus está mudando minha vida e eu quero ir para o céu onde meu Miguelzinho tá, né? Esse é o meu objetivo, amém? E eu quero trabalhar para o Senhor, tanto nas palavras como nas práticas, né? Porque só em palavras também não... Quando ele fala ide, ele manda ide, praticar a palavra, né? Falar de Jesus é fácil, eu quero ver você praticar Jesus. Aí eu quero ver. Então vamos lá. Aprendendo com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Nós estamos falando de Nicodemos, né? Jesus está falando de Nicodemos, né? E aqui no 8 ele fala, ele vem falando para Nicodemos, viu? Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, né? Quem anda na carne, né, é carnal. E quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Quem anda no Espírito, né, é celestial. É Gálatas 6, versículo 7. O que você plantar na carne, você vai colher o inferno. E o que você plantar no Espírito, você colherá o céu. Aí, isso foi no versículo 6, né? Versículo 7. Por isso, não fique admirado, porque eu disse. Quem disse? Jesus. Ele disse que todos vocês precisam nascer de novo, né? Quem que é todos vocês? Todos vocês. E eu. Nós precisamos nascer de novo. Mas como assim, Alfredo? Nós precisamos morrer para as coisas do mundo e nascer para as coisas do Espírito. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo de Deus. O batismo das águas não mudou nada a vida de ninguém, cara.
né? Para que seria o batismo das águas? João Batista deixa bem claro ali. O batismo das águas é para a pessoa se arrepender dos seus pecados e não pecar mais. Você entendeu? É o que ele estava falando para aquele monte de crente lá, monte de igrejado lá. Vai lá ver em Mateus 3, né? Mateus 3:8, vai lá ler. Vocês estão achando que vocês se batizando nas águas, vocês vão escapar do fogo do inferno? Vai não. Façam coisas que mostrem que vocês mudaram de vida. Tá? Descer sobre as águas não vai levar ninguém para o céu. Falar em nome de Jesus não vai levar ninguém para o céu, meu irmão. Acorda, tem que fazer coisas que mostram para Deus que você mudou, né? O ID é na prática, não é nas palavras. Não é nas palavras, né? É praticar. Então, não fica admirado não, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo, né? Que estão tudo torto em nome de Jesus. Nós estamos tudo torto. Em nome de Jesus ainda, hein? Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia, amém. Estou tudo torto e vou para o céu e acabou. Eu creio, eu tenho fé e vou para o céu. E a hora que chegar no inferno, né? Aí não vai ter mais jeito, tá? Porque a Bíblia fala que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida. Aleluia. E eu estou esperando outro celular dar 60 dias para mim fazer mais um vídeo de manhã, né? Louvado seja Deus, meu irmão me deu um celular e faltam uns dias ainda para quando bater os 60 dias para mim fazer os vídeos ao vivo. Aí eu vou fazer de manhã, na hora do almoço e à noite, né? Eu amo falar de Jesus porque eu sinto o poder do Espírito Santo todos os dias. Eu vejo que ele vem me mudando, cara. Eu estou tendo a certeza absoluta, né? Do lugar para onde eu vou, cara. Deus vem me alegrando, Deus vem me mudando na prática, tá? Na prática, não é em palavras, tá? Eu venho vendo, é isso que nós precisamos mudar. É o que Jesus sempre falou. A primeira pregação de Cristo, vai lá em Mateus 4:17. É a primeira. Alfredo, se arrepende dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. E eu tenho que plumar cada dia mais, porque o meu Miguelzinho tá no céu, cara. Ele já tá lá. Mas para mim chegar lá, não é fácil não, cara. Mas eu vou chegar, né? Eu vou chegar através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu vou chegar lá, cara. E se você quiser também, né? Vamos nos esforçar mais, que o reino de Deus é tomado à força. Lucas 16:16. O reino de Deus é tomado à força. Nós vamos ter que ralar, tá? Então, não fica admirado não, que Jesus falou que todos nós precisam nascer de novo, tá? Não fica admirado não, é o que nós tá lendo aí, tá? Versículo 6, 7, agora nós vamos pelo puro. No 8, né? Eu falei que ia começar no 8, né? Não esquenta não, que nós não estuda nada não. Louvado seja Deus. O que importa é você acompanhar na sua Bíblia e ser liberto pela palavra, tá? Pela sua palavra, não pela minha, pela palavra de Cristo, da sua Bíblia. Então, aí Jesus continua falando para Nicodemos, viu? O vento sopra aonde ele quer. E ouve-se o barulho que ele faz. Então vamos lá. O vento sopra e nós escuta o barulho que ele faz, né? Nós escuta, né? Mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Hein? Jesus, ele é, cara, Jesus, ele é o cara, onipotente, onisciente e onipresente. Olha o que ele fala para nós, ó. Quem nasce de novo é que nem o vento. O vento sopra para onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito Santo de Deus, tá? Aqui nós estamos lendo João, né, o Evangelho de Cristo. Nós vamos lembrar que Jesus, ele repetiu, né, com outras palavras, a mesma coisa. As raposas têm os seus covis, onde descansar.
Os passarinhos, eles têm os seus ninhos onde descansar. Mas quem segue Jesus não tem onde encostar a cabeça. É o que ele está falando aqui, ó. Você escuta o vento e ele sopra, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai, tá? Então, quem tá com o Espírito Santo de Deus, cara, esquece. É só as coisas de Deus. Nós vamos virar escravo de Cristo. Nós vamos parar de ser escravo do mundo e ser escravo de Cristo. Então examine bem as palavras que você anda soltando, né? A Bíblia fala em Colossenses para nós fazer todas as coisas sem reclamação. Acho que é 2,14, né? Fazer todas as coisas sem reclamação. Então, a gente tem que examinar nós mesmos, ver como que nós estamos andando, lendo Bíblia, jejuando, fazendo bem sem olhar quem, andando como Jesus andava. Né? Você vai ler no livro de Mateus ali, capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Cristo, né? E no livro de Mateus, capítulo 4 em diante, ele começa a sua obra e você vai andar como ele andava. Ele vai te ensinar tudo, ele vai te ensinar como toda vez que ele chega no Pai, ele ajoelha para depois ele falar com Deus. Então ele vai te ensinar tudo, jejum, oração, o que você deve fazer, o que você não deve, como você deve fazer, como não deve. Então o livro de Mateus em diante, as palavras de Cristo, as boas notícias de Jesus, ela é um manual de vida para nós. Se você ler e as praticar, você vai andar como Cristo andou e vai receber o que ele já recebeu, que é a vida eterna. Amém? Então aqui ele está falando para nós, né, nascer de novo e para nós entender que aí não tem, né, não tem onde nós encostar a cabeça. Do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que obedecer a Deus. Né? Que nem Paulo, ele falava, eu queria ir para Cristo mandava para a direita, eu ia para a esquerda, ou ao contrário. Aí eu ia para a esquerda, ele mandava ir para a direita. Eu ia para a direita, ele mandava ir para a esquerda. E ele estava sempre indo onde ele mandava. Obediência. A palavra de Deus, ela desde Gênesis a Apocalipse, ela é resumida em uma palavrinha só. Obediência. Se você obedecer a Deus, as Escrituras Sagradas, as palavras de Jesus, já era. Você vai subir para o céu. Tá? Versículo 9. Aí Nicodemos olha e fala, viu, mas como pode ser isso, Jesus? Né? Versículo 10. Jesus responde, Nicodemos, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso, ó. Nicodemos era professor do povo de Israel. Ele não era professor de uma igrejinha que nem esses demônios de púlpito aí, que abre uma a cada esquina aí, e tem 10, não. Ele era professor do povo de Israel inteiro, cara. Esse era o cara mesmo, né? Você é professor do povo de Israel e não entende isso, Nicodemos? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que nós sabemos e contamos o que temos vistos, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Olha o que Jesus está falando. Cara, eu estou fazendo cego enxergar, mudo falar, eu estou fazendo tudo que o Velho Testamento anunciou que eu ia fazer. Está se cumprindo tudo o Velho Testamento aí na sua cara, mas vocês não querem acreditar que é verdade, cara. Por quê? Porque vocês gostam de obedecer a homens e não a Deus. E até hoje é assim, né? A minha igreja, eu batizo. Você viu quantas pessoas eu ganhei? Você viu quantas pessoas eu ganhei para Cristo hoje? Os caras é uma vergonha, né? Os caras são uma vergonha. É mesmo, ele ganhou mesmo para levar para o fogo do inferno junto com eles, né? E as pessoas estão, em vez de aprender com a Bíblia, de seguir a palavra de Deus, estão seguindo homens, né?
Igual ele está falando aqui para Nicodemos nascer de novo. Você é professor do povo de Israel e não entendeu isso, Nicodemos? Mas tá bom. Versículo 12. Se vocês, presta atenção no que a sua Bíblia diz, meu irmão. Se vocês não crê, não acredita quando eu falo das coisas desse mundo, como que vocês vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? E Jesus continua falando com Nicodemos. Jesus continua falando comigo. Se eu não entendo nem quando Jesus fala das coisas do mundo, como que eu vou entender quando ele fala das coisas do céu, cara? E aqui no versículo 13, ele deixa bem claro para Nicodemos. Nicodemos já tinha reconhecido que ele era o Filho de Deus lá no primeiro versículo, né? No segundo versículo, né? Ele já reconhece Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, porque ninguém faz o que o Senhor faz sem ser. Então ali ele reconheceu Jesus, né? E aqui no versículo 13 ele fala, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu, que era ele, que é Jesus que desceu. Jesus, ele levantou do seu trono, deixou todo o seu poder lá e veio aqui nascer na carne e passar tudo que nós passamos para mostrar que tinha como fazer, né? E subiu e mandou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Você não consegue? Então tá aí o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a cumprir os mandamentos de Deus, amando o próximo como a ti mesmo, né? Você não consegue? É para você não conseguir mesmo, porque sem o Espírito Santo de Deus você não vai, né? Você pode até caminhar um pouquinho, mas não consegue continuar. Versículo 14, aí ele vem falar, aí ele fala para Nicodemos, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado. Aqui ele já estava falando para Nicodemos que ele ia ser levantado no madeiro, numa cruz, né, igualzinho que ele levantou a cobra, né? Tá nítido, né? Para que todos aqueles que crê, né, em Jesus Cristo tenham a vida eterna. Porque quando ele levantou aquela cobra, aqueles que olhavam para a cobra, né, acho que era curado, uma coisa assim, né? Mas aqui ele está falando, eu vou ser levantado no madeiro, na cruz do Calvário, né? E aquele que crê que eu sou o Filho de Deus, eles vão ter a vida eterna, né? Não esquecendo que você crê com palavras, né, não vai mudar a sua vida. Você tem que crer com obras, tá? Com práticas, tá? Eu creio, ai que lindo, né? Vai pro inferno, né? Eu creio e pratico, opa! Né? Aí sim, quem lê a palavra de Deus e as pratica, esse sim, né? Porque o diabo, lá em Apocalipse 12, em todos os capítulos da Bíblia, ele vem deixar bem claro. O diabo, lá em Apocalipse 12, ele fala que ele está atrás, ele está furioso atrás das pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, tá? Quem cumpre os mandamentos de Deus acredita em Jesus, tá? Porque ele só vai cumprir os mandamentos de Deus através do Espírito Santo de Deus. Através dessa fé sem obra morta aí, você não vai cumprir o mandamento de Deus nunca, porque a sua fé é morta, não tem obras. Ela é morta, então não tem Espírito Santo de Deus. Então, se você está achando que você pela fé, pecando, você vai para o céu, sinto em te dizer, meu irmão, você vai queimar no fogo do inferno, tá? Achando que você vai para o céu. Tem muita gente desse jeito, né? A maioria, né? Estão achando que vai para o céu pecando, né? Jesus já deixou bem claro para aquela prostituta, vai e não peques mais. Para aquele paralítico do tanque de Betesda, vai e não peques mais, né? Quem está em Cristo Jesus não peca mais, tá? Porque o Espírito Santo de Deus não deixa ele pecar. E lá em Tessalonicenses 2, versículo 3 em diante, Jesus vai deixar bem claro que o diabo, ele vai vir contra tudo o que as pessoas acham que é de Deus. Olha que lindo! As pessoas acham que é de Deus, acham que é divino, e o diabo vai vir contra tudo, vai se assentar no trono de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus, e todo mundo vai aplaudir
achando que é Deus. É o que está acontecendo, né? A palavra das Escrituras estão todas se cumprindo, né? Então, versículo 15, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê e praticar não morra, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele está deixando bem claro que Jesus morreu por todos, né? Ah, ele tem seus escolhidos? Tem, lógico que ele tem. Desde do princípio ele tem os escolhidos dele. Quem que são os escolhidos dele? Aqueles que lêem a Bíblia e as praticam, meu irmão. Esses são os escolhidos dele, tá? Aí depende de você, do seu livre-arbítrio. Aí é a sua escolha que vai te decidir se você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Louvado seja Deus. Então ele mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Versículo 17. Né? Ele mandou o seu filho ali por amor a nós, para salvar, não para julgar. Agora ele vem vindo para julgar. Ele morreu como um cordeiro, né, para salvar o mundo. Agora ele vem vindo como um leão para julgar, né, para terminar o que ele começou. Louvado seja Deus. Aquele que crê, né, e pratica a palavra de Deus não é julgado. Mas quem não crê e não as pratica já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Vai lá no versículo 18, tá? Ele vai falar, vai deixar bem claro para você. Aquele que crê no Filho de Deus não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque você não crê no Filho único de Deus. Então, se você não lê Bíblia e não pratica, você já está julgado, meu irmãozinho, tá? E se você está escutando isso, ainda dá tempo, tá? Se você não está escutando também, ainda dá tempo, porque enquanto há vida há esperança. E Jesus voltou para milhões de pessoas. Tem milhões de pessoas que não acordaram essa manhã, tem milhões de pessoas que não vão almoçar, eu ainda não almocei, não vão almoçar, não vão chegar para o almoço, e assim o dia inteiro. Jesus vem voltando para milhões de pessoas, todo dia, todo momento, e pode ser você hoje. Então, se você, né, quer um concerto com Deus, quer ir para o céu, se apruma, arrependa dos seus pecados, se conserta, meu irmão. Ainda dá tempo, minha irmã, tá? Dá tempo de nós se consertar, e eu estou tentando, tá? Eu não venho aqui falar para vocês que eu sou santo, que eu sou de Deus, né, segue eu. Não, lógico que não. Eu venho falar para vocês que a palavra de Deus é santa, que a palavra de Deus é Deus, para vocês seguir as escrituras sagradas, tá? É isso que eu venho falar para vocês, tá? Versículo 19. E é assim que o julgamento de Jesus Cristo é feito, o julgamento de Deus é feito. Deus mandou a luz ao mundo, ó. Deus mandou o quê? A luz ao mundo, as escrituras estão aí. Mas as pessoas preferiram a escuridão, porque o que fazem é mal, né? As escrituras estão aí, mas ninguém quer ler. Nego prefere seguir homens, né? Nego prefere fazer as coisas mundanas, as coisas carnais. Que dó, né? É o que a Bíblia está falando, né? É o que a Bíblia está falando, né? É assim que o julgamento de Deus é feito. Deus mandou Jesus, né? E a turma está tudo lá no Velho Testamento, atrás de Moisés, de Davi. Deus mandou Jesus ao mundo. Mas as pessoas preferiram as trevas, a escuridão, porque tudo que elas fazem é mal, né? Para os homens você pode até achar que você é bonzinho, viu? Mas para Deus, a Bíblia fala, vai ser difícil os bons aqui na terra subir. Imagine os maus. Os maus não vai ter nem chance. Porque os bons vai ser difícil. É só alguns que vão passar pela porta estreita que estão passando, né? Então, venha se esforçar para ser um deles, cara. Se arrepende dos seus pecados, meu irmão, minha irmã. A Bíblia está aí, ó. Ele está deixando aí, ó. Viu? Nós escolhemos a escuridão, mas nós estamos vivos, ainda dá tempo.
aqueles que morreram já não tem mais escolha, né? Infelizmente, né, Jesus vai julgar ele em cima das práticas, em cima de tudo que eles fizeram. E quem sabe fazer o bem e não faz, já é condenado, tá? E quando ele fala de fazer o bem, você vai lá em Mateus 25, 31 em diante. Aquilo lá é fazer o bem, tá? Eis que tive fome, tive sede, né? Eu era estrangeiro, eu tive preso, eu tive doente, né? E você estava junto, né? Entendeu? E os que não estavam juntos, que não atenderam, vão tudo pro fogo do inferno, tá? Versículo 41 em diante de Mateus 25. Então aqui ele vem falar, versículo 20, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. É por isso que esse povo estão abrindo igrejas, né, cadeias demoníacas, que ali eles podem servir o Deus que ele quer, ele pode falar o que ele quer, pensar o que ele quer. Não tem mudança de vida ali, na realidade tem. Né, tem mudança de vida para pior, né? O cara, você entra numa cadeia demoníaca dessa, você sai orgulhoso, você sai se achando, você é melhor do que os outros. Nossa, é feio de ver. É por isso que eu abri mão, né? Graças a Deus, eu sou liberto desses demônios de púlpito. E eu vim aprender com o único pastor, que é Jesus. Obrigado, Senhor. Versículo 21. Mas os que vivem de acordo com a verdade. Hã? Você está lendo aí o versículo 21 de João, do Evangelho de João, capítulo 3. Mas as pessoas que vivem de acordo com a verdade, aqueles que praticam o que eles lêem, que procuram a luz a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Essas herdará a vida eterna. Amém? E graças a Deus. Se esforça, meu irmão. Tanta gente não teve essa chance que eu e você está tendo hoje, tá? Vamos nos esforçar. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha guiar a nossa mente e o nosso coração. Entrega a sua vida a Cristo. Né? Aqueles que viver sua vida aqui, perdê-lo-á do céu, cara. A escolha está na sua mão. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia.